gente morou e cresceu. Quem aqui não se emociona ao ouvir o grande amor da minha vida, ou nem dormindo consigo te esquecer? Não é fácil ficar sem você, minha menina. Gianni e Giovanni marcaram gerações com suas vozes inconfundíveis e letras que falavam direto ao coração. Nos anos 90 e 2000, eles eram gigantes lotando shows, vendendo milhões de discos e conquistando o Brasil com aquele sertanejo romântico que até hoje faz a gente suspirar. Mas como a vida nem sempre é um conto de fadas, hoje vamos falar de um capítulo triste e polêmico na trajetória de Giovanni. Uma história de escolhas, erros e consequências que está dando o que falar. Será que o cantor que já teve o mundo aos seus pés está realmente enfrentando dificuldades? Vamos mergulhar nessa história com todos os detalhes. E eu prometo, você não vai querer piscar. Vocês vão conferir com todos os detalhes, aqui no nosso canal Loucos por Novelas. Mas antes peço que deixem o like para fortalecimento do canal. Se inscrevam no canal, ativem o sino das notificações para não perderem os próximos vídeos e compartilhem o nosso vídeo. É muito importante. Tudo começou a vir à tona quando a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, revelou uma bomba. Giovanni, o nosso querido cantor sertanejo, está atolado em uma dívida que já ultrapassa 1,3 milhão de reais. Isso mesmo, meus amigos, 1.365.000 reais. E essa história não é recente, não. Ela vem desde 2016, quando Giovanni rompeu de forma inesperada um contrato com a empresa DWJ Shows e Produtora, que gerenciava a carreira da dupla. Na época, o contrato ainda estava vigente e a rescisão custou caro. Giovanni deveria pagar 397 mil reais à empresa. Mas, por algum motivo, ele não quitou essa dívida. O caso foi parar na justiça, e com o passar dos anos, os juros e correções fizeram o valor explodir para essa quantia milionária que deixa qualquer um de cabelo em pé. E tem mais. A justiça não teve piedade. Decidiu que 30% de tudo que Giovanni ganha com shows cachês e até direitos autorais será penhorado, até que a dívida seja paga. Isso significa que a cada apresentação, a cada música tocada, uma fatia do dinheiro dele vai direto para quitar esse débito. Mas o que levou o Giovanni a ignorar essa dívida por tanto tempo? Será que ele achou que o problema ia desaparecer? Ou será que ele estava enfrentando dificuldades que ninguém sabia? Fiquem ligados, porque essa história ainda tem muito pano para manga. O que a defesa de Giovanni disse na justiça vai te surpreender. Agora segura essa. Durante o processo, a defesa de Giovanni tentou um argumento que deixou muita gente de queixo caído. Segundo os advogados do cantor, ele não teria nível escolar suficiente para lidar com negociações tão complexas. Isso mesmo. Eles disseram com todas as letras que Giovanni, por não ter concluído o ensino fundamental, não tinha condições de entender os termos do contrato ou negociar com a empresa, que, segundo eles, tinha profissionais com qualificações intelectuais superiores. Olha, meus queridos, essa alegação gerou muita polêmica. De um lado, alguns fãs entenderam como uma tentativa de mostrar que Giovanni foi, de certa forma, enganado ou colocado em uma situação injusta. Afinal, nem todo mundo que brilha nos palcos tem experiência com contratos e burocracias, né? Mas, por outro lado, muita gente criticou, dizendo que essa desculpa não cola. Afinal, Giovanni é um artista com décadas de carreira que já lidou com grandes contratos e gerenciou uma fortuna ao longo dos anos. Então, como ele não saberia o que estava assinando? E a justiça? Bom, a justiça não comprou essa história. O juiz decidiu a favor da DWJ Shows e Giovanni acabou derrotado. Agora ele não tem escolha. Vai ter que pagar a dívida, quer queira, quer não. Mas será que essa penhora de 30% do salário está realmente deixando ele em uma situação delicada? Será que o cantor que já foi símbolo de sucesso está enfrentando necessidade? Vamos descobrir mais. E agora, Giovanni está falido? A verdade pode te emocionar. Agora vamos falar do que todo mundo quer saber. Como está a vida de Giovanni hoje? Será que ele, que já foi um dos maiores nomes do sertanejo, está realmente passando por necessidade? Bom, a verdade é que não temos informações concretas sobre a situação financeira atual do cantor, mas podemos imaginar o impacto que essa penhora está causando. Perder 30% de tudo o que você ganha não é pouca coisa, ainda mais para um artista que depende de shows e direitos autorais para viver. Nos anos dourados, Gian e Giovanni eram sinônimo de riqueza. Mansões, carros de luxo, shows lotados. A dupla vivia um conto de fadas.
Mas o mercado da música mudou, e o sertanejo romântico dos anos 90 deu espaço ao sertanejo universitário. Apesar de ainda terem fãs fiéis, os shows da dupla não têm mais o mesmo público de antes. E com essa dívida pesando, cada real conta. Alguns rumores dizem que Giovanni já perdeu muito do que conquistou. Será que ele está vivendo uma vida simples, longe dos holofotes? Ou será que ele ainda tem uma reserva para se manter? O que sabemos é que essa história está mexendo com o coração dos fãs, que cresceram cantando as músicas da dupla e agora torcem para que Giovanni consiga dar a volta por cima. Afinal, quem nunca enfrentou um momento difícil, não é mesmo? E tem mais. Essa situação levanta uma reflexão importante. Como artistas tão grandes que ganharam tanto dinheiro acabam enfrentando problemas financeiros? Será que é má administração, escolhas erradas ou simplesmente a vida que às vezes nos pega desprevenidos? Mas a história não acaba aqui. O que os fãs estão dizendo? Nas redes sociais, os fãs de Jean e Giovanni estão divididos. Tem quem defenda Giovanni com unhas e dentes, dizendo que ele é vítima de um sistema que explora artistas. Outros criticam, achando que ele deveria ter sido mais responsável com o dinheiro e os contratos. Mas uma coisa é certa, o carinho pelo cantor continua forte. Muitos estão deixando mensagens de apoio, pedindo para ele não desistir, e lembrando o quanto suas músicas marcaram suas vidas. Como não se bastasse passar por este perrengue na vida financeira, os irmãos Jean e Giovanni passaram um período sem se falar. É isso mesmo, eles acabaram rompendo as relações por um período que deixou os fãs para lá de chateados. Mas o que aconteceu? Giovanni acabou revelando os detalhes. Os motivos que levaram ao fim da dupla Jean e Giovanni, depois de 26 anos de parceria, foram muito mais sérios do que se imagina. Após anunciar oficialmente o rompimento com o irmão, Giovanni decidiu contar o verdadeiro motivo que o levou a tomar tal decisão. Segundo o sertanejo, a gota d'água ocorreu quando Jean o agrediu com socos e chutes antes de uma apresentação da dupla em julho de 2015. O fim da dupla se deu porque Jean, em julho, entrou no ônibus louco, me empurrou e deu 3 socos na minha garganta, me jogou no chão, me deu chute nas partes baixas e muito soco na barriga. A banda toda via. Todos ficaram revoltados. Eu cansei. Quero viver em paz e feliz, vai ser melhor assim, contou Giovanni durante um bate-papo com um seguidor no Instagram. O sertanejo revelou em seguida que a briga foi motivada por uma dívida financeira e negou que o irmão estava doente na ocasião. Ele me agrediu porque não queria me pagar um dinheiro que precisava me pagar. Eu até perdoaria a dívida. Era só ele ter conversado comigo que não tinha condições de pagar, que estaria tudo bem. Fui muito bom para ele toda a minha vida. Ele não está doente, não. Ele estava muito bem. Essa decisão tomei em julho. A crise no relacionamento dos irmãos aconteceu no fim de setembro, quando Jean teve um acidente vascular cerebral, AVC, após ler críticas que Zezé de Camargo fez à sua atual mulher, a blogueira de moda Tati Moreto. Na ocasião, Giovanni chegou a partir em defesa de Zezé, criticando a cunhada. Eita pessoal, que situação, hein? E o futuro? Bom, Giovanni ainda está na ativa, fazendo shows com Jean e mantendo a chama do sertanejo romântico acesa. A penhora do salário é um golpe duro, mas não é o fim. Quem sabe essa história não seja o começo de uma grande virada. Talvez Giovanni consiga renegociar a dívida, ou até usar essa experiência para se reconectar com os fãs de uma forma ainda mais profunda. O que a gente deseja, do fundo do coração, é que ele encontre paz e equilíbrio. Afinal, Giovanni não. É só um cantor. Ele é parte da nossa história, da trilha sonora das nossas vidas. Quem nunca chorou com convite de casamento ou se apaixonou ao som de 1, 2, 3, ele merece nosso respeito e nossa torcida. E você, o que acha dessa história? Acha que Giovanni vai conseguir dar a volta por cima? Conta aqui nos comentários, porque a sua opinião é muito importante pra gente. E não esquece, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com todo mundo. Vamos juntos apoiar o nosso sertanejo e espalhar essa história que mexeu com o Brasil. Até a próxima, meus queridos do Loucos por Novelas.